Bem-vindos a mais uma história do nosso extraordinário, magnífico, inigualável podcast Crime. Aqui quem vos fala é Detley. Sou uma curiosa que toda semana, sexta-feira, 20 horas, conto um crime baseado num fato real. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aos comentários e aos novos inscritos do último podcast. Inscreva-se, deem like, comentem, divulguem. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. No último podcast, falamos das consequências da encenação e ritual macabro de exposição dos cadáveres de Mussolini e sua amante Claretta, em Milão, onde foram expostos ao desprezo da multidão. Hoje falaremos da assassina esquecida de Mussolini, chamada Violet Gibson, a irlandesa que atirou no Duce. Essa mulher podia ter mudado a política mundial. Em 7 de abril de 1926, Violet Gibson realizou um ataque ao líder fascista Benito Mussolini. Roma, 7 de abril de 26. As pessoas na Praça del Campidoglio explodiram em aplausos frenéticos quando Mussolini descia as escadas do Palácio Senatorial naquela manhã. O político italiano acaba de abrir o 7º Congresso Internacional de Cirurgiões. De repente, ouve-se um estrondo. Uma mulher magra, cabelos brancos, vestida de preto, a poucos metros do Duce, segura um revólver com os braços estendidos. Ela puxa o gatilho, novamente. Mas dessa vez, a arma emperra. O tiro de raspão feriu o nariz de Mussolini e o sangue escorreu pelo seu rosto. Se ele não tivesse se virado espontaneamente para o lado, enquanto os estudantes cantavam um hino fascista Giovinezza, provavelmente não estaria vivo. Após um momento de choque, os transeuntes atacaram a agressora, a irlandesa de 49 anos. A polícia prende a mulher e a leva embora antes que a multidão enfurecida possa linchá-la. Violet Gibson podia ter mudado a política mundial naquele dia. Um total de 4 tentativas de assassinato foram realizadas contra Mussolini. Mas ninguém chegou mais perto do Duce do que Violet Gibson. Mas quem era essa mulher? Por que ela quis matar o ditador italiano? Esquecida durante décadas, a Irlanda quer agora prestar homenagem póstumamente à assassina de Mussolini com uma placa memorial como um antifascista empenhada. Nascida em Dublin em 1876, Violet Albina Gibson cresceu abrigada em uma família de classe alta. Seu pai, o político conservador Edward Gibson, serviu como Lorde Chanceler irlandês e foi nomeado cavaleiro. Aos 18 anos, Violet chegou à corte da Rainha Vitória como debutante. Ela queria sair desses círculos ilustres e se converteu ao catolicismo aos 26. Uma afronta à sua família protestante. No seu livro, A Mulher que Matou Mussolini, a jornalista britânica Frances Stonor Saunders descreve como Gibson foi atraída pelo misticismo religioso, pelos ideais socialistas. Logo, as pessoas começaram a se perguntar sobre o seu estado mental. Em 1916, ela se retirou para uma casa jesuítica em Londres. Gibson
foi descrita como temperamental e aparentemente propensa a explosões violentas. Ao mesmo tempo, ela se via como uma escolhida de Deus. Em Kensington, ela foi vista andando pelas ruas com uma faca de cozinha na mão. Certa vez, ela deixou sua Bíblia aberta na passagem do Antigo Testamento sobre o sacrifício de Isaac por seu pai Abrão, ordenado por Deus. Quando Violet Gibson viajou para a Itália no final de 1925, a sua melhor amiga, Enid, temeu que ela pudesse assassinar alguém lá, possivelmente até o Papa. Mas primeiro Gibson, que estava em um mosteiro romano com sua empregada, tentou extinguir a própria vida. Após suas tentativas de suicídio, Gibson foi internada 2 vezes em uma clínica psiquiátrica. Após a tentativa fracassada de assassinar Mussolini, Gibson foi enviada para a prisão feminina de La Mantellate, em Roma. Como ela permaneceu em silêncio sobre as acusações, a investigação avançou lentamente. Para a fiel imprensa italiana, ela era, acima de tudo, a estrangeira louca, uma solteirona excêntrica da Irlanda e uma perpetradora solitária com problemas mentais que não queria se conformar com o ideal de esposa e mãe fascista. No entanto, Epifânio Peneta, chefe da polícia criminal romana, suspeitou que Gibson pudesse ter tido cúmplices. Ela estava talvez envolvida em uma conspiração política maior. Afinal, Mussolini, à frente do governo italiano, desde a sua marcha sobre Roma em 1922, tinha numerosos inimigos. Cerca de 6 meses antes do crime de Gibson, a polícia só recentemente conseguiu impedir que o deputado socialista Tito Zambonit disparasse contra o Duce da janela de um hotel. Muita gente queria ver o Duce morto. As investigações do caso Gibson correram em todas as direções, centenas de testemunhas foram interrogadas, a maioria sem sucesso. A irlandesa quase não deixou vestígios durante sua estadia em Roma. No entanto, seu diário de prisão fornece informações sobre os possíveis motivos. Você pode me matar, mas não falarei, escreveu Gibson em 2 de maio de 1926. Eu sofro por uma causa justa. Zamboni e seus amigos são dignos de mim. Encontraremos seguidores e admiradores na Itália. Derrubaremos o tirano. Amo a Itália e dou uma grande prova do meu amor, sacrificando-me e indo para a prisão e o asilo pelo país, pela sua liberdade. O documentário de 2010, La Enigma de Violet Gibson, o autor Lúcio Trevisan apresenta a teoria de que o chefe de polícia Peneta realmente pensava que a irlandesa era uma fingidora. No entanto, essa constatação colocou-o num dilema. Se descobrisse que Gibson estava de bom juízo, isso teria perturbado seriamente as então boas relações entre Itália e Grã-Bretanha. Por telegrama, o rei britânico Jorge V expressou seu alívio por nada de ruim ter acontecido a Mussolini. Ele foi apoiado pelo Papa Pio XI. Também os presidentes da Alemanha, França e Estados Unidos. Todo mundo feliz com o Mussolini vivo. Para resolver o caso, a polícia italiana teve como alvo católicos liberais antifascistas que viviam no estrangeiro.
Uma pista quente deveria levar a Paris. Um anarquista preso explicou que o irmão de Violet Gibson, William, estava em contato com círculos antifascistas na França. Nenhuma dessas suspeitas pode ser comprovada, embora Gibson tenha quebrado brevemente o silêncio. Durante um interrogatório, ela acusou o nobre Giovanni Colonna di Cesaro de incitá-la a realizar a tentativa de assassinato e até mesmo de lhe entregar a arma. O regime fascista podia ter se libertado de um adversário político inconveniente em Colonna di Cesaro, mas também nesse caso não encontrou provas sólidas. A versão de um assassino doente mental foi conveniente para Mussolini. O esperto do Mussolini ajudou a invalidar a hipótese de um movimento antifascista organizado. Porque Gibson não foi a única pessoa que tentou matar Duce em 1926. Em 11 de setembro, o anarquista Gino Luzetti lançou um artefato explosivo contra o carro de Mussolini em Roma. No dia 31 de outubro, o mesmo dia em que Gibson foi transferida da prisão para um hospital psiquiátrico em Roma, Mussolini sobreviveu a outra tentativa de assassinato. Alguém disparou um tiro contra o ditador enquanto ele atravessava Bolonha, num carro aberto. Imediatamente após o ataque, os camisas negras, fascistas, lincharam um rapaz de 15 anos. Anteo Zamboni, filho de uma família anarquista. Mas a verdade nunca veio à tona. As suspeitas de que o crime tenha sido, na verdade, obra de opositores do Duce nas suas próprias fileiras não foi confirmada pela investigação policial. Segundo o historiador italiano Nicola Tranfagli, a rápida sucessão de tentativas de assassinato funcionou em benefício de Mussolini, que era esperto, né? Permitiram ao Duce expandir ainda mais o seu aparelho repressivo estatal. A repressiva Legge Facitissimi eliminou sistematicamente a oposição no país. O recém-criado Tribunal Especial para a Proteção do Estado declarou Violet Gibson mentalmente incompetente. Em 13 de maio de 1927, ela foi deportada para sua terra natal. Assim que chegou, foi examinada por médicos britânicos e internada em um hospital psiquiátrico em Northampton, até o fim da sua vida, em 1956. Para recuperar a sua liberdade, Gibson escreveu ao primeiro-ministro Churchill em 1940. E 7 anos depois, também escreveu à princesa Isabel de Windsor, agora rainha. Eu só espero que você tenha um coração, implorou Gibson à princesa. Mas esta e inúmeras outras cartas não chegaram aos destinatários, porque nunca foram enviadas. Em contraste com os outros combatentes da resistência antifascista, Violet Gibson foi esquecida. A assassina excêntrica e mentalmente instável não era adequada para uma heroína, nem da Irlanda, nem da Itália. Seu nome desaparece. Ela se torna a estrangeira que tentou assassinar Mussolini. A mão de um estranho nunca é a mão de um amigo, diz a historiadora italiana Rosanna De Longis no documentário de TV La Enigma de Violet Gibson. Só bem recentemente o público tomou conhecimento do destino de Gibson. O livro de Stonor Saunders, publicado em 2010, serviu de modelo para um longa de rádio e documentário. Violet Gibson, The Irish Woman Who Shot Mussolini, realizado pelo diretor irlandês Barry Dowdall, de 2020.
Pesquisam no YouTube, assistam, me contem o que vocês acharam do documentário. Essa foi mais uma história das várias tentativas de assassinato de Mussolini.